Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Daniele Lodeste, nutricionista, e você está assistindo a mais um podcast da Neuronutrição. Eu já estou aqui no 8º programa do dia, troquei de roupa, enganei vocês, estão achando que eu estou gravando só hoje? Não, tá? Então, se eu começar a falar umas besteiras, uma rouca, assim, tossir, é porque já estamos falando mais como da cobra, tá? Mas não é por conta disso que você não vai nos seguir, não vai ativar aqui o sininho para sempre avisar você quando tiver programa novo, deixar os seus comentários, enviar para os amigos que eu tenho certeza que vão se interessar muito pelo programa de hoje. Podem interagir que a gente está aqui de plantão sempre. Inclusive, sugerir temas de programas, convidados. É para isso que o podcast existe. E hoje eu vou trazer um convidado para falar de um assunto que é mais polêmico do que o polêmico normal que eu trago aqui, tá? Porque você sabe que eu gosto de xingar, falar mal, de ficar dando a minha opinião, me meto em tudo, sabe? Então tem aí que as boletas em casa que pagam somos nós. Então eu gosto de me meter em tudo, mas o programa de hoje tem mais polêmica do que o normal, porque nós vamos falar de ozonioterapia, né? Já ficou nervoso aqui do tema. E hoje eu chamei Francisco Campos, que ele é cirurgião dentista, implantodontista e tem habilitação para trabalhar com ozonioterapia. Se tiver alguma outra coisa que eu esqueci, pode falar. Não. E seja muito bem-vindo. Hoje o microfone não tem restrição, viu, Francisco? Pode falar o que você achar que não estou nem aí, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom, obrigado, Dani. Prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto, né? A Dani falou que é um assunto polêmico, mas a gente vai tentar explicar, debater um pouquinho sobre esse assunto para que ele não fique polêmico, para que as pessoas realmente entendam para que a ozonioterapia serve, onde ela pode ser aplicada, né, e quebrar um pouco esse paradigma aí sobre a ozonioterapia. Eu acho que esse é o principal objetivo meu aqui na conversa com vocês. Com certeza, para tirar as dúvidas. E às vezes as pessoas elas acabam sendo influenciadas por coisas que leem, por comentários de outras pessoas, mas não têm a opinião própria porque não tiveram a informação sem ser julgada, né? Eu, por exemplo, esses dias assisti a um vídeo de uma colega que é médica e ela, enfim, esse ano a gente sabe essa outra acontecimento que o Lula liberou, enfim, aprovou a ozonioterapia. Inclusive, até você vai explicar o que rolou de verdade, se aprovou ou não aprovou. Mas ela falava que é absurdo porque não tem evidência científica. E quando eu entro na literatura científica, tem 1 milhão de artigos. E aí eu pergunto, qual é o problema? Um pouco menos. 1 milhão não tem, mas tem bastante, tem bastante. Então, eu inclusive trouxe alguns bem recentes, incluindo tratamento de Covid, fibromialgia, alergia. Então, eu me pergunto qual é o problema do artigo que não deixou claro que a ozonioterapia tem um benefício. Mas, antes de entrar na polêmica, a gente tem que falar do básico, Com né? certeza. O que ozonioterapia é, o que o ozônio é, afinal de contas, o que ele faz no nosso organismo? Então, a ozonioterapia é uma técnica terapêutica que ela utiliza uma mistura de 2 gases. Oxigênio, o mesmo oxigênio que a gente usa para respirar, aqui mais ou menos no nosso ar atmosférico, a gente tem entre 18% a 21% de oxigênio. O resto, Dani, são outros gases. Então, eu uso uma mistura do oxigênio com o ozônio. E aí, nessa mistura, eu tenho uma diluição, uma proporção do quanto eu tenho de oxigênio, o quanto eu tenho de ozônio, para determinar uma janela terapêutica. Dependendo da ação que eu quero, eu determino uma dose e aí eu vou trabalhar. Até porque o ozônio sozinho, teve uma reportagem num programa famoso de domingo, né, falando, né, um pouquinho mal da ozonioterapia. Né, alguns conflitos de interesse a gente sabe que existem, acho que a gente vai conversar disso mais para frente, mas denegrindo um pouco a ozonioterapia, né, e essa lei que foi aprovada agora no dia 4 de agosto. Tá? Então, a gente vai trabalhar com essa mistura de 2 gases com a finalidade terapêutica. E aí eu tenho várias formas de aplicação, né? Eu posso trabalhar com a mistura gasosa, posso trabalhar com água ozonizada, posso trabalhar com óleos ozonizados. Hoje aqui no Brasil existem linhas de dermocosméticos com óleos ozonizados. Então é uma indústria muito promissora,
com resultados clínicos e científicos muito interessantes. Né? A gente não tem ainda 1 milhão de artigos. Né? Quando a gente busca nas bases de dados, a gente tem mais de 5.000 artigos que falam sobre a ozonioterapia. Só que falar da ozonioterapia é uma coisa, né? Tem lá nas palavras-chave. Nem sempre está falando bem, nem sempre está falando mal. Às vezes está falando que não teve resultado estatisticamente diferente. Então a gente tem que saber fazer uma leitura crítica dos artigos. Eu brinco e eu falo isso nos cursos, para a gente não ser clubista. Né? Durante muito tempo, eu era o doido do ozônio. Né? Então eu conheci a ozonioterapia na faculdade e já comecei a fazer estágio, entrei em mestrado para trabalhar com a ozonioterapia, segui com doutorado e outros cursos. E o meu apelido hoje, dentro do ambiente acadêmico, né, eu leciono na Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas, que é a Faculdade de Odontologia e Medicina. E lá meu apelido é Chico Ozônio. Né, é engraçado, você tem um professor, o professor Jolie, né, que eu tenho o prazer de participar dos cursos de mestrado, co-oriento alguns alunos. Ele foi me apresentar na última aula e ele falou assim, bom, eu queria apresentar o professor Francisco, mais conhecido como Chico Ozônio. Daí eu olhei para o Júlio e falei, pô, não devia estar falando isso. Eu pensei. E aí ele já emendou muito sabiamente e educadamente. Ele falou assim, bom, quando uma pessoa é boa no que ela faz, eu estou deixando a modéstia de lado, estou parafraseando ele. Quando uma pessoa é boa no que ela faz, tipo o Gabigol. Ele é bom de fazer gol. Então é o Gabigol. O Zeca Pagodinho. E ele falou, o Chico é bom de ozônio. Chico, ozônio. Aí todo mundo riu, né? Já quebrou o gelo e a gente conseguiu desempenhar aí uma aula muito legal com os alunos, né? Tenho o prazer de ter os alunos dele do mestrado dos meus cursos. E aí a gente desenvolve realmente ciência. Né? A gente tem que ter a ciência clínica para realmente ter bons resultados. Porque eu acho que o teu objetivo, o meu objetivo, da maioria dos profissionais que estão nos assistindo, é dar qualidade de vida para o paciente. Né? E no final das contas é isso que vai pagar o seu boleto, o meu boleto, né? E o de todos vocês que estão assistindo. E reduzir o boleto do paciente com medicamento, tratamento, enfim, essa é a nossa ideia, né? E esse é um problema. Né? A gente pode falar sobre isso, porque são os conflitos de interesse. Exato. Isso acontece com a nutrição também, com suplementação. Tá? A gente virou uma indústria, né? Exatamente. Suplementação hoje... Sim. Então, a gente tem hoje também esse problema de suplementos que têm muita evidência científica, não tem efeito colateral, não tem risco para o paciente, mas que ainda sofrem oposição da indústria, de outros profissionais, porque não tem evidência científica, esse suplemento não resolve, vamos usar o remédio tal. E aí a gente dá com a cara na porta toda a vida por causa disso, mas não é por isso que não vamos prescrever aquele suplemento que a gente sabe que é interessante. Né? Eu venho de uma família da área da saúde, meu avô era médico, pai médico, irmã médicas, irmã biomédica, eu sou o único dentista. E, por exemplo, sou suplementado com nutracêutico desde 1991. Vinha da França. Né? Eu lembro em blister de vidro, para suplementar com lítio, cromo, cobalto, manganês, que são precursores enzimáticos. Eu preciso desse combustível para o meu corpo produzir, né, os elementos principais. E a ozonioterapia também, né, estimula algumas produções enzimáticas. Não de forma direta, mas de forma indireta. Sim. Então, a pessoa, quando vai entrar na ozonioterapia, realmente ela tem que estudar os mecanismos de ação para poder emitir opinião. E hoje eu acho que o maior desafio para a gente, dentro dessa vida acadêmica, é explicar para uma pessoa que muitas vezes já vem com um pré-conceito sobre a ozonioterapia, de um programa que ele assistiu, de um amigo que falou, de uma experiência de um paciente, e tentar explicar para ele, através dos meios científicos e clínicos, a real ação da ozonioterapia. E é difícil, né, Dani? Porque se você fala para mim de um assunto que eu nunca ouvi falar, fala assim, Dani, eu não acredito nisso. A gente entra em outra seara, que é a crença.
Então, quando você entra na seara da crença, hoje eu já nem discuto. Falo, é mesmo? Você acredita nisso? Que bom. Continue com as suas crenças. Porque no meu consultório eu tenho bons resultados e quando eu sento lá no laboratório para desenvolver uma pesquisa, para escrever um artigo, um capítulo de livro, um livro, eu sei o que eu estou fazendo. Né? E com o quê? Sempre com muito cuidado, com muita ética e com muita coerência. Porque senão a gente acaba o quê? Usando uma técnica que é legal de uma forma errada, sendo clubista, eu falo. E não é só ozonioterapia. A gente pode associar com diversas aplicações, inclusive com alopatia, por que não? Agora, qual que é o problema? Todos os artigos, por exemplo, que usam analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, antidepressivo, ainda não li nenhum com ozônio. Mas é claro que se o cara faz o tratamento, o paciente, com a ozonioterapia, e o artigo relata que esse paciente teve menos dor, tomou menos comprimido, voltou às suas atividades diárias de uma forma mais rápida. Se ele tiver um quadro depressivo, vai melhorar. Depende também, né? Às vezes ele trabalha com uma coisa que ele não gosta e aquilo está gerando a depressão. Mas não tem nenhum trabalho falando de depressão direto, mas em relação de dor. E aí você me fala, eu pergunto para você, tem alguma indústria farmacêutica que vai querer patrocinar uma pesquisa do Francisco? Empresa X lá que faz vou falar de genérico para não falar de nome comercial. Paracetamol, 750 miligramas. Você acha que essa empresa vai querer financiar uma pesquisa que eu estou comparando o uso do paracetamol e da ozonioterapia em pacientes pós-cirúrgicos? Não vai, porque os outros artigos falam que vai reduzir o uso. E aí entra no quê? No modelo de negócio. É um modelo de negócio, assim como o suplemento hoje é um modelo de negócio. Tem um médico, não vou citar o nome, que eu gosto muito dele, mas muito polêmico, que trabalhou muitos anos na indústria farmacêutica. Eu tenho certeza que você sabe quem é. E ele aprendeu nos Estados Unidos como é o modelo de negócio da indústria farmacêutica. Sabiamente, o que ele fez? Voltou para o Brasil, abriu cursos de pós-graduação para falar o quê? De um nicho de mercado que nos Estados Unidos é muito antigo, que é o da suplementação. E começou a fazer muito sucesso ensinando os profissionais. Antigamente era só médico que podia fazer o curso dele. Hoje é aberto para profissionais da saúde. Ensinando ele a suplementar. Para quê? Para reduzir o uso de medicação. Por quê? Porque é um outro mercado que aqui no Brasil ainda é muito pouco explorado. E ele divulga muito a ozonioterapia. Porque também é um mercado muito pouco explorado ainda. Né? E aí as pessoas que não conhecem, para se defender, não têm muitas vezes a humildade de falar, putz, não conheço, preciso estudar mais. É mais fácil falar assim, putz, não tem evidência. Não tem evidência científica, eu só trabalho com o que está no nível A de evidência científica, então eu sinto informar. Se você está esperando o nível A de evidência científica, revisão sistemática, meta-análise, até sair isso, pelo menos 15 a 20 anos. Então, você está trabalhando com técnicas 15 a 20 anos atrasadas. A gente tem que estar na frente. Alguém tem que começar. Alguém tem que criar uma polêmica para depois conseguir ter a literatura embasando o que você fez. Mas alguém tem que começar, né? E eu te pergunto, Dani, eu sei que a função de perguntar aqui é tua. Mas qual que é a pirâmide de evidência científica? Revisão sistemática e meta-análise está lá no topo. Mas qual que é a base da pirâmide? Relato de casos, opinião de especialista, estudo in vitro, estudo em animal. Essa é a base. Como que você constrói uma casa? Do telhado para a fundação ou da fundação para o telhado? Então, acho que é essa a função. Né? Então, você que está assistindo, você tem lá um relato de caso clínico de ozonioterapia, bem documentado, acompanhamento de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Senta e escreve. Me manda. Conversa. Não sei se a Dani vai pôr aqui, mas talvez possa pôr minhas mídias sociais. Claro. Me manda uma mensagem. Vamos conversar, vamos escrever.
vamos alinhar para que você faça um bom relato de caso. Uhum. Isso tudo é importante hoje. Para quê? Para ter uma boa base. Com uma boa fundação, é mais difícil num terremoto tua casa desabar. Sim. Agora, se o telhado é de vidro, vai Aí tomar a coisa- paulada. Exatamente. E tem que tomar. Se não for bom, tem que tomar mesmo Tem que para tomar. sair. E isso acontece muito com prescrição de fitoterápico. Putz, Às vezes você recebe lá a pessoa da farmácia de manipulação. Ah, Daniel, nós compramos esse ativo que funcionou para tal coisa. E quando você entra nas bases de dados, tem, enfim, muito poucos estudos. E metade desses ativos que chegam na farmácia de manipulação, depois de um tempo, eles caem. Não funcionou. Eu não gosto de prescrever coisa que ainda não é bem segura em relação à evidência de estudos clínicos. Quando sai meta-análise e revisão sistemática, a gente vibra. Então, é claro que a gente não vai prescrever coisa que está de forma, assim, de caráter muito experimental, principalmente fitoterapia, nutracêutico, mas uma vez que tenha evidência, eu não preciso esperar sair uma meta-análise para publicar, para prescrever algo que você não vai estar sai 20 anos clínico. atrasado. Exatamente. 20 anos a galera... Você né? falou do fitoterápico, né? Tem um amigo meu que é biólogo, e eu jogo basquete, pelo menos tento, e ele jogava com a gente e me chamou. Ele falou, Chico, eu vou fazer um curso em São Paulo de fitoterapia indígena. Uhum. Eu falei, como é que é isso? Ele falou, não, vão vir 2 pajés e um cara da tribo para ajudar na tradução. Eu fui fazer um curso no final de semana. Né? Vou até citar o nome dele, que ele vai assistir depois, com o Léo Rached. E fomos fazer o curso. Então, passava as garrafadas, os fitoterápicos e tal. E eu com a cabeça aberta. Cultura indígena, milenar. Aqueles caras estão passando para a gente algo que foi refinado em 1.000, 2.000, 3.000 anos de história. Se essa fofoca, essa evidência, que não é científica porque não está nos moldes científicos, né, que vieram pós quebra da Bolsa de Nova York, tal. Então tem um monte de coisa aí nessa história, né, que as faculdades estavam quebradas e algumas famílias que estavam precisando desenvolver produtos à base de petróleo começaram a entrar no ramo da indústria farmacêutica para sintetizar o fitoterápico, para ter escala, para vender mais. Sim. Então pega o ativo fitoterápico, fala assim, tá, vou sintetizar isso aqui, para quê? Para não depender da plantação. E aí eu vou vender. Aonde? Em farmácia. Põe uma lojinha em cada esquina. É igual a medicina tradicional chinesa, né? Mas Se você vai... isso é índio. Sim. Índio chinês. Aham. Se você Só vai que a gente fala de pesquisar, medicina é tradicional chinesa. Eram os índios na China, coisas milenares já. na Índia. Uhum. Então existem, a gente tem que respeitar essa história. Eu falo assim, você pode não prescrever, você pode não usar, mas você não pode criticar algo que está sendo passado há milênios, né? E muitas vezes de forma verbal, e tem funcionado. Porque se não tivesse funcionando, essa fofoca já tinha parado há uns 1.000 anos atrás. Encerrado, é. Então tem que, no mínimo, respeitar. Eu não trabalho com medicina tradicional chinesa no meu consultório, eu não trabalho com medicina indiana, não trabalho com a fitoterapia, mas eu quero conhecer. Por quê? Porque em algum momento que eu já fiz ozonoterapia, já usei alopatia, já suplementei com outros ativos, já mandei para o médico, para o nutricionista, fiz tudo que estava ao meu alcance, eu sei que pode ter um conhecimento ali ainda que eu não usei. E aí eu sei onde ir estudar. Então você faz o curso, sabe quantos por cento você absorve num curso? No máximo, como aluno? Muito pouco. Estatisticamente, mas muito pouco mesmo, 5%. 10%. 5%. O que você faz com 5% do seu consultório? Nada. Só que esses 5% tem que me ensinar onde eu vou buscar para estudar mais. Então, acabei de terminar um curso, vim aqui gravar com vocês. Passei todos os protocolos para os meus alunos. 5% eles vão pegar. Sabe o que vai acontecer nas próximas semanas, próximos meses? Meu WhatsApp. Professor, eu estou com uma paciente assim, assim, assado. O que eu faço? Eu posso ser grosso e falar assim, está no protocolo. Te passei o protocolo. Ou não, eu posso falar assim, explique mais do caso. Manda uma tomografia, manda um raio-x.
Lembra o protocolo que eu te passei? Então, esse é o pontapé inicial. Vamos individualizar esse protocolo para o teu paciente? Vamos. Então, eu ensinei ele, nos 4 dias de curso, a pensar. A pensar o quê? Na individualização dos protocolos com a ozonoterapia. Mas isso serve para tudo. Serve para fitoterapia, Sim. laser terapia, alopatia. Eu peso quase 100 quilos. Gênero masculino, quase 39 anos. Já passei dos 20 e já começa a mudar. Aí eu tenho uma paciente com a mesma patologia que eu. Gênero feminino, 18 anos, pesa 60 quilos. Os dois com infecção dental, origem endodôntica. Eu vou fazer a mesma prescrição para os dois pela literatura. Amoxicilina, 500 miligramas, de 8 a 8 horas, entre 5 a 7 dias. O meu corpo vai reagir diferente do dela. E se eu pegar uma senhorinha de 80 anos, com 50 quilos, com diabetes, com hipertensão, o filho dela acabou de morrer, porque hoje está comum, né? Principalmente pós-pandemia, né? Algumas pessoas aceleraram aí o processo de morte. Então, a mãe enterrar o filho, super triste, não é a ordem comum. Como que essa velhinha vai reagir, essa senhora vai reagir com a mesma prescrição de uma menina de 20 anos, que não tem nenhuma outra doença sistêmica? Então, é uma loucura a gente colocar todo mundo dentro da mesma caixa e falar assim, Francisco, você tem 1,90, aperta um pouquinho mais aí nessa caixinha que cabe. E colocar uma outra pessoa de 1,5 m na mesma caixinha. É diferente. Então, acho que a gente tem que abrir a cabeça para poder entender. Porque senão você pode entender do mecanismo de ação, mas você não vai saber individualizar. E quando você não sabe individualizar, a gente chama indivíduo por quê? Cada um responde um jeito. Na biologia, nunca 1 mais 1, a gente vai ter... Não nunca, às vezes pode dar. 1 mais 1, 2. Raramente. Mas raramente vai dar 1, 2,1, 1,9. É para prescrição de dieta, de alimentação, nutracêutico, nutriente, fitoterápico, é a mesma coisa. É totalmente diferente. É amplo, é o conceito de saúde. Sim. Se você não tem, se você trabalha com saúde e você não sabe nem o conceito de saúde, a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, como é que você trabalha com saúde? Eu sei de cor. Por quê? Porque eu trabalho com saúde. E o que diz a Organização Mundial de Saúde? Desde 2002, saúde só existe quando o sujeito se apresenta em bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Então a gente tem que respeitar todos esses critérios, e não é o Francisco que está falando, é a Organização Mundial de Saúde. E é complicado. Nessa questão da individualização do tratamento, Francisco, você falou que, inclusive, as concentrações de oxigênio e de ozônio mudam de acordo com o tratamento. Se você quer um tratamento, sei lá, antibiótico, se quiser um de cicatrização, se quiser um anti-inflamatório, um estímulo de aumento de capacidade antioxidante, dependendo da indicação, as concentrações de ozônio e de oxigênio mudam. Muda. E isso muda também de acordo com o perfil do paciente, ou o protocolo para cada finalidade é o mesmo? Não, muda totalmente. A gente tem uma janela terapêutica, né? Isso está descrito na Declaração de Madrid. Eu tive o prazer de ser um dos coautores. Lá a gente fala dessas diretrizes para medicina veterinária e odontologia. Então, vai de 1 a 100 microgramas por ml. Isso de concentração. Quem me dá isso é o gerador de ozônio. Tudo bem. Para eu definir uma dose, eu preciso da concentração que o gerador está me dando e do volume, que é o que eu vou aplicar. Então, concentração vezes volume igual a dose. E aí eu vou começar a falar em dose. Eu posso trabalhar com doses altas. Doses altas, eu tenho uma ação antimicrobiana por excelência e uma ação secundária de modulação do sistema imunológico, principalmente de processo inflamatório. Se eu trabalho com doses baixas, eu tenho inicialmente uma ação de modulação
do sistema inflamatório, modulação imunológica, e de forma secundária eu ainda tenho, assim, uma ação antimicrobiana. Porque o ozônio, sozinho, é tóxico. Sim. O ozônio ele gera um estresse oxidativo que mata. Então, foi uma das coisas que foi falada lá no jornal dominical, né? Eu não vou falar que pode dar, né, dislike, alguma coisa, no jornal dominical, que o ozônio mata, o ozônio é tóxico. E a gente sabe disso. Quem trabalha de forma séria sabe. Tem um estudo que foi feito, eles colocaram ratos em um aquário e injetaram ozônio puro dentro. Em minutos, todos os ratos morreram. Por isso, quando eu falo ozônio terapia, dá a entender que eu estou injetando ozônio, mas não é. É uma mistura de oxigênio e ozônio. Porque o ozônio sozinho, ele é muito oxidante, muito instável e muito reativo. Então, entre aspas, eu tenho que diluir esse ozônio no oxigênio para diminuir, atenuar essas 3 características do ozônio. Entre aspas, para tentar domar um pouco esse alto grau de oxidação que o ozônio causa. Porque senão, ao invés de imunomodular, ele vai imunossuprimir, inclusive gerando a morte, como nesse artigo. Então, a gente vai dividir aí em doses altas e doses baixas. Inclusive, essa característica do ozônio de ser pró-oxidativo é, inclusive, uma finalidade terapêutica. Você faz um estresse oxidativo dosado, transitório, para estimular uma resposta de aumento de capacidade antioxidante, né? Isso, inclusive, por exemplo, atividade física. A gente sabe que a atividade física induz ao aumento da produção de radicais livres. Então, o organismo ele vai se adaptando e vai aumentando a capacidade de se defender contra esses radicais livres. É um mecanismo de adaptação. Acredito que o mecanismo de ação da ozonioterapia seja, enfim, parecido com isso, induzir o aumento mesmo, da Dani. capacidade, né? É exatamente a Exatamente mesma NRF2. Quando você faz uma aplicação de ozonioterapia em baixas doses, você gera um estresse oxidativo na célula. É o mesmo estresse oxidativo, não é diferente do exercício físico. Quando você faz o exercício físico ou trabalha com ozonioterapia em baixas doses, a célula entende isso como uma agressão. Que agressão? Uma agressão depende, por exemplo, do exercício físico, do grau de exercício. Fez o exercício físico leve a moderado, o teu corpo entende isso, no outro dia você vai estar mais cansado, você não vai fazer o mesmo estresse e o teu corpo vai reagir produzindo antioxidante. Com a ozonioterapia é a mesma coisa. A ozonioterapia vai gerar esse estresse oxidativo em baixas doses, um estresse leve e transitório, por isso eu não vou aplicar a ozonioterapia todo dia. O teu corpo vai entender esse estresse, esse ozônio vai entrar na célula, vai ativar o NRF2. Quem que é o NRF2? É um fator de transcrição do DNA. O que é um fator de transcrição? Ele entende, ele transcreve para o DNA aquela agressão e fala assim, DNA, eu acabei de sofrer uma agressão leve. Que tipo de agressão é essa? Uma agressão oxidativa. A ozonioterapia é uma terapia biooxidativa. Aí ele vai lá no DNA, passa essa informação, transcreve e fala assim, DNA, me ajude aí. E aí o DNA ele começa a estimular uma produção de enzimas antioxidantes, ele começa a ativar um efeito de neuroproteção, similar ao que acontece quando a gente recebe uma vacina, um vírus atenuado. Então, entre aspas, é um efeito vacina para quê? Contra oxidação. E a gente só morre porque a gente vai oxidando, a gente vai enferrujando. As nossas células vão morrendo por oxidação. Quando o neném nasce, tirou da mãe, o médico vira ele de ponta cabeça. Antigamente dava uns tapinhos, hoje não pode. Não pode. Porque dá até processo, imagina. O neném nasceu, né? A geração mimimi. Não é. Porque sabe que não precisa dar o tapinha. O médico virou o neném de cabeça para baixo. O que o neném faz? Quanto mais alto ele chora, maior é a nota que o médico dá. Quando o neném nasce, o médico dá uma nota para ver a reação do neném, que vai de 0 a 10.
Quanto maior a nota, em tese, mais saudável esse neném está. Isso é de acordo com o chorinho dele. Porque o pulmão recebe oxigênio pela primeira vez, dilata e isso dói. É o primeiro estresse oxidativo que a gente recebe. A partir dali, a ampulheta virou. Não sei se o pessoal sabe o que é ampulheta, procura aí no Google. Do nosso tempo. É, do meu tempo, do teu. O meu é antes de você, viu? E aí a gente começa a morrer. A notícia triste. Nasceu, começa a morrer. Por quê? Por estresse oxidativo. Por isso que a gente tem que saber dosar bem para ter uma resposta indireta produzindo mais antioxidante. Então, a ozonioterapia, numa baixa dose, é uma terapia anti-aging. Fora as outras coisas aí que a gente vai falar. Inclusive, ela está associada ao oxigênio. O porquê da associação com o oxigênio? O oxigênio, nessa situação, ele vai ter também uma finalidade terapêutica. Por exemplo, eu que estudo muito neuro, né? A câmara hiperbárica, a gente sabe que aumenta um montão de coisas, inclusive função mitocondrial, inclusive capacidade cognitiva. Tem estudos feitos em ambientes com quantidade de oxigênio diferente. Os testes de memória dos indivíduos, têm resultados melhores conforme o aumento da disponibilidade de oxigênio. Então, o oxigênio é absurdamente indiscutível. E a intenção de ter o oxigênio junto com o ozônio é pelo benefício do oxigênio em si? Ou, né, o que o oxigênio tem a ver com no rolê? O oxigênio, ele vai funcionar como se fosse um veículo. Ah, tá. Para diluir o ozônio, porque o ozônio é tóxico. Sim. O ozônio mata. Então, eu tenho que colocar o oxigênio. Quem vai na frente é quem gera a oxidação, que é o ozônio, o O3. O O3, o que ele tem? Ele tem uma molécula de oxigênio que tem uma dupla ligação, unindo um átomo ao outro, formando essa molécula de oxigênio, e tem uma ligação simples para formar a molécula de ozônio. O que significa essa ligação simples? Significa que aquele átomo de oxigênio precisa de mais um elétron para estabilizar a molécula, e ele não tem. Então, quem vai fazer a capacidade oxidante da molécula de ozônio é esse oxigênio singleto, é esse átomo de oxigênio. E esse cara é o que existe de mais oxidante na natureza. Pavor, né? Pessoal Então, fala. o ozônio, Dani, não faz nada. Quem faz é o oxigênio singleto, que se desprende da molécula de ozônio e gera o maior estresse oxidativo que existe na natureza. Então, por isso que eu preciso ter o oxigênio lá. Agora, de quebra, o que eu vou ter? Quando esse oxigênio singleto se desprende da molécula de ozônio e reage, principalmente estimulando a produção de antioxidante, que vai se ligar ao radical livre, que está em inflamação e infecção, e vai neutralizar esse radical livre doando um elétron, doando um elétron, de sobra, de lixo, de resíduo, de lixo bom, tá? Seria um lixo reciclável. Um lixo reciclável. Eu tenho oxigênio. Tanto o que está já na combinação, quanto o que fica de resíduo quando esse oxigênio singleto se desconecta da molécula de ozônio. Então, quando eu posso associar com hiperbárica, é fantástico. Qual que é o problema da hiperbárica? O paciente tem que fazer todo dia. O oxigênio ele entra sob pressão para dentro das hemácias do paciente. Se ele não vai um dia, aquele aumento que ele teve no teste cognitivo já cai. É agudo. Já cai. Porque a taxa de hemoglobina no sangue já vai baixar. Por isso é importantíssimo, na terapia com câmara hiperbárica, se possível, o paciente fazer de domingo a domingo. Vai ter excelentes resultados. Tem outros efeitos colaterais, né? Assim como a ozonioterapia sistêmica, também tem suas indicações, suas contraindicações. Qualquer terapêutica tem isso. Então, pensar aqui, eu já estou raciocinando, tá? Você me disse, eu estou viajando na maionese. Então, como um dos mecanismos de ação da ozonoterapia é induzir a um estresse oxidativo leve para gerar uma resposta, não é interessante fazer ozonoterapia junto com um antioxidante? Então, essa é uma lenda que a gente tinha. Então, durante muitos anos, se acreditava nisso.
Então, eu ia falar assim, o paciente ele vai lá suplementar com soro de vitamina C. Não faça ozonoterapia sistêmica, porque a vitamina C é um antioxidante e vai tirar o efeito do ozônio. Isso. Então, durante muitos anos, era isso que acreditava. Um pesquisador na Itália, médico, amigo nosso, o professor Lamberto Re, que é o cara que mais publica em ozonoterapia hoje no mundo, tem mais de 350 artigos que ele participou, ele evidenciou que a via da ozonoterapia, quando aplicada, acontece de uma forma tão rápida que a vitamina C, que vai ser metabolizada por uma outra via, não tem tempo de neutralizar o ozônio. Então, o que acontece? Quando que a gente indica a aplicação de vitamina C na ozonoterapia? Quando o paciente tem uma intoxicação pesada, uma intoxicação grave, por um uso errado da ozonoterapia. Entendi. Né, que é o quê? Uma síncope vasovagal. Você gera um estresse oxidativo tão grande no paciente que ele ativa o nervo vago, que é o nosso disjuntor, o paciente desmaia, sinais vitais normais. Então, o profissional que vai trabalhar com ozonoterapia sistêmica, que não é o caso da odontologia, né, mas outras áreas que vão trabalhar, esse profissional ele tem que estar treinado para suporte básico de vida. Porque ele está trabalhando com uma terapêutica que pode ter um grau de intoxicação leve, moderado ou grave. E se ele não sabe o que fazer com o paciente, se você não sabe resolver a intercorrência, você não deve fazer o uso daquela terapêutica. Isso é uma regra básica. Né? Como é que eu vou suplementar com um cara que ele pode ter uma interação, sei lá, com antidepressivo e ter um efeito rebote? Eu não sei o que fazer com esse cara, ele está lá no meu consultório. E aí? Sente, chora, chama o SAMU, pede ajuda dos universitários. Se você não sabe resolver a intercorrência, não faça ozonoterapia. Então, se prepare adequadamente para fazer. Então, era uma lenda que tinha, o Lamberto publicou isso e viu que realmente são vias distintas. E o ozônio, ele reage muito rápido. Você não vai conseguir detectar ele no teu corpo. Você vai detectar em outros biomarcadores, como por exemplo os biomarcadores antioxidantes. Né? E os artigos mostram isso. Tá? Porque o ozônio some rápido. É oxidante, instável e reativo. Reage com tudo. Entendi. E ele, assim, existem várias formas de aplicação de ozônio. Desde endovenosa, intradérmica... Endovenosa é polêmico, mas existe. Pois é. Também retal, oral. Gente, ozônio, porque muitas pessoas já entraram em contato sem saber. Quando eu fazer limpeza de pele e a pessoa passa aquele negocinho azul, vidrinho assim, aquilo ali é ozônio. Que dá um choquinho. Isso. Ou então quando você vai ao dentista mesmo, né? Aquela luzinha azul. Não, ali não. Não ali é não. O que é aquilo ali? O ozônio é qual parte do rolê? Aquela luzinha azul, geralmente é o fotopolimerizador. Tá. Você usa para ele gerar um calor e a resina que você está pondo no dente polimerizar. Tá. Tá? Mas o ozônio também entra nessa normalmente para cicatrização, para atividade antimicrobiana. É da rotina já. Você tem as vias de aplicação, que foi o que você falou, e você tem as formas de utilização. Posso trabalhar com gás, água e óleo. Né? E nas vias, na odontologia, eu posso trabalhar com injeção local, que é considerado tópico, similar ao que a gente faz no anestesia. Né? Tem uma história engraçada com o teu esposo, depois eu te conto em off. Fala, para o Brasil inteiro ficar sabendo. De anestesia. Ele é frouxo. Posso falar? Pode, xinga ele logo para passar vergonha em rede mundial. Ele foi passar em consulta com o dentista, ele tinha um plano odontológico na época, não foi no meu consultório. Foi na rede vizinha. E aí o dentista, o pai dele é meu paciente. E aí o dentista falou assim, você quer que eu faça a restauração com anestesia ou sem anestesia? Sei dessa história. Aí o dentista, o dentista perguntou para ele, ele falou assim, não, pode ser sem. Porque ele achou que se fosse com anestesia, tinha que pagar um extra. Mas eu sei por quê. Depois eu vou trazer a verdade. Era a dentista para começo de conversa. Era a dentista. Não sei. É porque ele queria ser
o fortão para ela. Ele disse que ela era bonita, falou, não vou ser o fracote aqui. Eu vou ser o cara resistente. E aí sofreu um monte. Mascarei. Sentiu dor e tal. Só por... Né, eu acho que era medo. Não, é porque queria conquistar de pagar, a dentista. Ainda bem que não deu certo, né? Não sei, vai que ela era mais legal que eu. Não deu certo, não. Então, né, essa aplicação do ozônio, similar à anestesia, é muito tranquila, desde que na dose correta. Que a agulha que a gente usa é a mesma agulha que é usada para anestesia. Então, tem muito aluno que pergunta, putz, vai doer? Eu falo, já tomou anestesia? Já. Doeu? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Se você utiliza uma técnica correta de aplicação, velocidade de injeção, dose, profundidade de inserção da agulha, o paciente não é para sentir dor. Agora, exagerei na dose, pus uma dose mais alta. O que esse paciente vai sentir? Dor. O que é a dor para o meu cérebro? Nós estamos aqui no podcast de neuronutrição. Você entende mais de neuro do que eu. O que é a dor para o paciente? Quer dizer que você já gerou uma agressão tão grande naquele sistema que o teu cérebro interpreta e fala assim, tá doendo, pare com isso. Isso está me agredindo. Então você exagerou na dose da ozonoterapia. E se eu quero modular resposta inflamatória com a ozonoterapia, eu não quero gerar dor. Eu quero gerar analgesia, efeito anti-inflamatório. Então é diferente. Um outro exemplo, o paciente está com infecção no dente. Eu preciso do quê? Do efeito antimicrobiano. Porque eu estou vendo que tem pus, estou vendo que o paciente já está com dor. O cérebro dele já entendeu uma agressão. E o organismo não está dando conta de reverter aquele processo. Primeira coisa que eu tenho que fazer nesse paciente, que o seu marido não quis ser macho, anestesia. Anestesia atrapalha essa condução neuronal através da solução anestésica. E aí eu vou trabalhar com a ozonoterapia em doses mais altas, mas o paciente está anestesiado. Para quê? Para combater aquele processo infeccioso. E é claro que eu não vou fazer só ozonoterapia. Se o paciente tem uma dor e a origem dessa dor, essa supuração, é o canal do dente, eu tenho que abrir esse dente, esvaziar o canal, colocar um curativo e fazer a ozonoterapia como uma terapia complementar ao que eu já estou fazendo, ao que a literatura já fala que eu tenho que fazer para um tratamento endodôntico, conhecido como tratamento de canal. Né? O paciente precisa extrair um dente. Eu vou fazer ozônio e ele não vai mais precisar extrair o dente? Não, ele precisa extrair o dente. Ele vai ter que fazer um implante ou alguma outra técnica. Para acelerar uma resposta ou então trazer mais conforto para o paciente, né? A ozonoterapia. Não é o tratamento, é um auxiliar terapêutico. É um complemento. Dani, a ozonoterapia não faz nada. Então, vou decepcionar muitos dos que estão nos assistindo. A ozonoterapia não faz nada, a não ser um efeito antimicrobiano direto. A partir daí, ele gera subprodutos que vão gerar ações indiretas e que o organismo do meu paciente tem que estar legal para responder. Né? É igual um carro. Se o carro acaba a bateria, você empurra ele, ele pega no tranco. Agora, se ele acabou a bateria e acabou a gasolina, você pode empurrar que ele não vai pegar no tranco, porque não tem gasolina. Não é só a bateria. Sim. Então, quando a gente fala em nutrição, a gente tem que entender isso. Né? Eu não sou nutricionista, mas eu sou um curioso, porque eu sou paciente. Eu preciso saber como o meu organismo está para saber se eu estou mais propício a desenvolver uma patologia ou não. Porque ninguém quer ficar doente. Pelo menos eu espero que ninguém queira ficar doente. Sim. Pelo menos os que estão nos assistindo. Então eu tenho que lidar com o quê? Prevenção. Sim. Inclusive, prevenção. Enfim, você falou que a ozonoterapia estimula a minha defesa antioxidante, né? O organismo, ele é estimulado a produzir enzimas antioxidantes, superóxido mutase, catalase, glutationa peroxidase. Glutationa transferase, e tem... Aí vai a lista, um abecedário, né? inteiro. É só de mitocondrial, citoplasmática. E essas enzimas todas dependem de nutrientes.
Então, se eu tenho uma deficiência de zinco, de selênio, de ferro, de manganês, eu não consigo sintetizar essas enzimas. Então, é um quebra-cabeça. É o carro sem gasolina. Isso, sim. E aí você pode fazer ozonoterapia, né, pela via que você quiser, que não vai ter resultado. Sim, sim. Né? Acho que isso vale para Muitas tudo, vezes né? até a suplementação. Aham. Você vai suplementar lá com zinco, cobalto, magnésio, seja lá o que for. Mas o paciente está comendo errado. A base da dieta dele é açúcar e carboidrato. O que ele vai proliferar? Açúcar e carboidrato. Respiração anaeróbia e energia rápida. Energia rápida, só 2 ATPs. É aquele paciente que está cansado, obeso, sem disposição, tudo dá errado na vida dele, baixo astral. Sabe aquele familiadas, nuvenzinha preta? É esse cara. E aí é triste, né? Porque você olha o que vem na cesta básica, que é o que a maioria da população recebe, e o que vem na cesta básica? Macarrão, Óleo de soja. óleo de soja, arroz. Acho que o café ainda é o mais antioxidante. Depende do café, né? Isso. O café que vem na cesta básica é eu falo que é o rapé do café, é o lixo do café. Café bom aqui no Brasil não fica no Brasil, vai para fora. Ou é inacessível, né? Para a maior parte da população é inacessível. Sim. Né? Então também não é bom, a gente acha que é bom. Vai tomar lá o café, posso falar a marca? Pode. Café Pelé. Pega o café Melita, o mais baratinho. Você vai no mercado, você viu o preço. Infelizmente, gente, o que é barato geralmente é ruim. Por isso que é barato. Sim. Isso vale até para suplemento. Para vale tudo. É. Para gerador de ozônio. Eu vi um geradorzinho lá chinês. Putz, vi lá no Mercado Livre. Custa R$3.000. Posso comprar, professor? Pode. Funciona. Pergunte para o fabricante. Ele vai dizer que funciona. Sim, claro. Agora, por que um custa 3 e outro custa 25? Sim. Alguma coisa diferente tem. Você acha que o cara que vende o de 25 quer perder venda por de 3? Não, se ele pudesse fazer um equipamento de 3, ele faria, com qualidade. Sim. Mas não tem como. Né? Não tem como. É igual o carro. O Fusca te leva no mesmo lugar que a Ferrari. Mas uma Ferrari te leva com estilo. Né? Com conforto, com velocidade, com ar-condicionado, direção hidráulica. Então, o Fusca te leva. Vidro aberto, barulho, chega cheirando gasolina. Às vezes estoura o cabo do acelerador, mas até leva. Né? Então, nosso corpo acho que é igual. Precisa o quê? Você quer andar igual uma Ferrari? Você vai precisar trabalhar com a ozonoterapia, com a nutrição de Ferrari, com combustível adequado. Agora, se você não quer, não está disposto a investir nisso, você vai andar com gasolina ruim e toda hora vai ficar na rua. O que é o ficar na rua? Doente. Mais doente. Sim. E em relação à administração retal de ozônio? Isso é polêmico. Então, quando a gente fala de ozonoterapia, é o que vem na cabeça da maioria das pessoas. É aquela que coloca no intestino, aquela... Então, me explica um pouco sobre como é a aplicação. Não chega no intestino, não. Vai lá mesmo, onde você está imaginando. Sim. Tá? E qual a indicação? Qual é o mecanismo de ação dessa forma de administração? A mucosa retal é uma excelente via de absorção. Quando a gente é criancinha, usa muito supositório. Não usa? Por quê? A absorção é rápida, a metabolização é rápida, a resposta é rápida. Na ozonoterapia é a mesma coisa. Você vai usar uma sonda uretral de calibre pequeno, uma sonda número 4, uma sonda número 6, e vai passar dos 2 esfíncteres que a gente tem. Então, entre 6 a 8 centímetros, que essa sonda precisa penetrar. Para que todos esses efeitos aí de produção de citocinas anti-inflamatórias, de modulação, né? NRF2, NF-kappa-beta. O NF-kappa-beta é outro fator de transcrição de citocinas pró-inflamatórias. Seria a parte ruim da inflamação. Sabe quando você está inchado, com dor, desconforto e tal? É porque exacerbou essa via de transcrição do NF-kappa-beta. Então, você está com muita citocina pró-inflamatória. A ozonoterapia administrada por via retal,
ela vai modular todo esse processo de forma sistêmica, tá? Porque a absorção é rápida. Uma outra via excelente de absorção, via sublingual na minha área, na odontologia. Agora eu tenho um problema. Como é que eu vou fazer a ozonioterapia sublingual se eu sei que o ozônio é oxidante instável e reativo? Se o paciente inala o ozônio, eu vou ter o quê? Uma oxidação de alvéolo pulmonar. É citotóxico, mesmo ele diluído em oxigênio. Então, é uma contraindicação. Por isso é muito perigoso trabalhar com gás sublingual. Mas o dentista tem um negócio na cadeira odontológica dele fantástico. Chama sugador. Então, quando eu vou trabalhar na boca do meu paciente com gás, o sugador, a bomba a vácuo, está do lado. Hoje eu tenho geradores odontológicos que já tem uma bomba a vácuo integrada para trabalhar e reduzir risco de intoxicação. A gente publicou aí nos últimos anos artigos científicos fazendo o quê? Clareamento dental com ozônio. Porque o que a gente usa geralmente na odontologia? Peróxido de hidrogênio, peróxido de carbamida. É o mesmo princípio de oxidação. Problema do peróxido de hidrogênio, para ele clarear, ele precisa ser usado em doses altas. E aí ele chega a gerar um estresse oxidativo na polpa do dente, que quando usado de forma errada, muitas vezes pode gerar sensibilidade dentinária. E o ozônio, olha que legal nesses trabalhos, a ozonioterapia, quando a gente fala ozônio, dá a entender que é ozônio, que é tóxico, mata. A ozonioterapia gera um estresse oxidativo que oxida a ponto de clarear o dente e protege o esmalte, porque a gente analisou a superfície do esmalte, aumenta a dureza do esmalte. Então, diminui a sensibilidade. Temos aí 2 artigos recentes, agora 2, 3 meses atrás, mostrando que a ozonioterapia, além de promover o efeito de clareador, trata a hipersensibilidade. Né? Então, a gente tem aí alguns mecanismos muito interessantes para o uso na odontologia. Só que eu tenho que ter alguns cuidados. Como que eu vou clarear o dente? Tem que fazer uma moldeira totalmente vedada, né? E aí tem alguns pulos do gato para você poder fazer isso e trabalhar com a dose correta. Quanto está entrando de ozônio, de ozonioterapia, oxigênio e ozônio, e quanto está saindo no meu vácuo. Para ter um tempo de contato com o dente que vá propiciar o clareamento. Então, isso é muito legal. E a gente descobriu que clareava com um colega dentista da África do Sul que estava usando para tratar gengivite, periodontite de um paciente. Paciente que tinha sensibilidade, ele começou a usar para reduzir, modular a resposta inflamatória. E ele mandou, na época, era um Yahoo Groups, fórum de discussão do Yahoo. Você cadastrava um e-mail, vinha e-mail do mundo inteiro. Ele falou, gente, cuidado quando vocês usarem a ozonioterapia para tratar a sensibilidade, porque clareou o dente do meu paciente e ele tinha restauração. E eu estou tendo que trocar a restauração, porque a restauração não vai clarear. Sim. Eu estou tendo que trocar a restauração dele de graça, porque clareou. Aí a gente falou, eita, o que está acontecendo, né? Vamos estudar? Aí um professor dos Estados Unidos, William Dombe, e o professor da Argentina, muito amigo meu, Raul, que foi quem me ensinou essa parte do clareamento com a ozonioterapia, começamos a pensar, e aí? Alguma coisa está acontecendo. Pum, pum, pum. Aí o Dombe começou a fazer isso clinicamente. E aí saiu um artigo científico, acho que em 2002, em que os autores fizeram clareamento de incisivo de rato. Então foi o primeiro trabalho. Clarearam o dente de rato. Opa, legal. E aí a gente começou a ter resultados clínicos interessantes. E aí voltamos para a faculdade para estudar in vitro, para ver o que acontece com o esmalte, quanto que clareia. Será que se eu associar o ozônio com outro agente clareador o resultado é melhor? E foi. Então a gente usou com peróxido de carbamida, 10% foi o melhor resultado. Então a gente não pode ser clubista, como eu falei no começo da entrevista, a gente tem que estar aberto. Que às vezes tem coisas que não são interessantes. Dani, às vezes a ozonioterapia não vai dar conta
porque a gasolina do meu paciente acabou. Não vai fazer o carro pegar no tranco. Então, aquela infecção, a ozonoterapia modulou, mas às vezes não deu conta totalmente. Eu preciso entrar com antibiótico. Mas não vou entrar com antibiótico 7 dias. Eu consigo usar o antibiótico por menos tempo. Diminui o efeito colateral. Né? Os efeitos que esse paciente pode ter. Né? Nem sempre tem. Então, a gente vai fazendo uso racional da alopatia. Não sou contra a indústria farmacêutica, não. Eu tenho minha farmacinha em casa, mas bem reduzida. Sim. E assim, mensalmente eu tenho que ir lá jogar fora remédio. Porque venceu. Ainda bem, é a meta. A gente tem por desencargo de consciência. A meta é jogar tudo Porque fora, se uma hora você precisar, não precisa sair de madrugada e ir na farmácia. Você tem lá uma outra coisa. O kit. Mas sempre bem reduzido. Sim, com certeza. Agora o meu lítio está na minha mochila. Sim, lá em casa tem umas coisinhas também que é o combo básico. Eu busquei um artigo aqui na base de dados de ozonoterapia em Covid, aonde esse artigo especificamente, enfim, é uma revisão, a narrativa falando sobre a inibição da replicação do vírus do Covid. E que, inclusive, foi utilizado ozonoterapia em indivíduos que adquiriram Covid, enfim, e perceberam que a recuperação deles foi muito mais rápida e, enfim, menos intensa. E aí é uma revisão sistemática. Essa aqui é uma revisão, aqui, ó, de 2021. Uma narrativa da revisão, né? Revisão, então... É uma revisão. Né? E você vai achar revisão também falando que não funciona, tá? Sim, mas tem tudo. Isso em suplementação também. Tem tudo. Vale para tudo quanto é Quando coisa. você faz uma revisão, você tem critério de inclusão, critério de exclusão. Então, eu, como autor, eu defino o que eu quero avaliar. Sim. Olha que legal. Então, a gente tem que fazer leitura crítica dos artigos. Sim. Porque, às vezes, ele está fazendo uma revisão de artigos ruins. E, às vezes, de artigos bons. Depende do interesse. O papel aceita tudo. Então, quando eu pego um artigo e leio o resumo, é para ver se aquilo me atrai para ler o trabalho inteiro. E o legal de você ler um artigo, começa lendo o artigo de trás para frente. Da conclusão para o resto. Isso aí é... Porque se o cara é muito enfático na conclusão, o trabalho geralmente é ruim. Porque um trabalho bom, ele termina dizendo assim, novos estudos são necessários. Talvez seja interessante. Porque é um cara que é inteligente e entendeu que um artigo, uma pesquisa, só abriu a cabeça dele para entender que ele precisa estudar mais. Quando o cara parar de estudar, ele está morto para a ciência. Então, um bom artigo tem que terminar assim. E nesse trabalho, né, em específico do SARS-CoV-2, né, a COVID-19 é quando o paciente está doente. O vírus, né, é o SARS-CoV-2. Esse vírus, álcool gel mata. Se você der um susto nele, ele morre. O problema é quando o vírus entra para dentro da célula, que gerou, né, milhões de mortes. Porque daí ele começa a se replicar, a célula mesmo protege ele, e o teu organismo não lê, não consegue identificar. Essa célula replica rápido, e aí gera todos os problemas que a gente viu. Todos os problemas. Então, tem alguns trabalhos feitos aqui, até na Unicamp, de inibição do SARS-CoV-2 com ozônio em 5 minutos de exposição ao gás. Então, é fácil. Quando ele entra para dentro e gera a doença, a Covid, aí é um problema. Sim, ele está Só que, aí eu te pergunto, Dani, você conhece alguma doença que não desencadeia no meu paciente uma resposta inflamatória? Pela literatura... O paciente vai morrer, né? Pela literatura, 80% das doenças têm resposta inflamatória. Tudo bem? 20% podem ser doenças neurológicas, tal, que o organismo simplesmente altera sinapse ou alguma outra coisa, ou algum outro distúrbio neurodegenerativo que não desencadeia uma resposta inflamatória. Mas 80% é a maioria. Tudo bem? Teve uma votação, 80% é a maioria. Vamos na maioria. Covid-19, o corpo, quando identifica, ativa o sistema imunológico através da resposta inflamatória. A ozonoterapia não modula a resposta inflamatória? Vai funcionar? Vai. Quando? Depende do grau de evolução
da Covid naquele paciente. Se o paciente chegou lá, 80%, 90% do pulmão ruim, 72% de saturação, o cara está morrendo. Não é ozonioterapia, não é fitoterapia, não é medicina chinesa, não é um comprimido mágico, nada, ele já está num grau muito evoluído, né? Então, nada vai resolver. Agora, dependendo do estágio que ele está, a ozonioterapia consegue modular, né? Agora saiu um artigo, por exemplo, falando que a ivermectina é legal. Nossa. Olha que bacana. Aí, né? É legal, saiu. Você tomou? Eu tomei. Não tomei. Tomei ivermectina, tomei vacina, tá? Tudo que tinha falava que era bom. Com uma boa intenção, né? A gente tava... Não, pensando. Sim. Pensando. A vacina, ela pode ser legal. Quantas doses tem que tomar? São 2. Não, agora precisa de 3, 4, 5. Aí é palhaçada. Quer dizer o quê? A vacina foi liberada para uso experimental. Mas vão tirar teu canal do ar. A Anvisa liberou a vacina para uso experimental. Tudo bem? Sem comitê de ética e pesquisa. Os caras foram sacana. Na Inglaterra, a AstraZeneca já tirou do mercado. O governo mandou a AstraZeneca sair do mercado. Porque ele está tendo que pagar tanta indenização. Eu tomei a AstraZeneca, por quê? Era que estava dando no dia. Eu queria a Coronavac, que é, né? Não fede e não cheira. Mas eles estavam dando a AstraZeneca, eu tomei. Na Inglaterra já estão pagando indenização. Na Alemanha, o governo está pagando indenização. Por quê? Teve efeitos, foi liberado igual aqui, para uso experimental. E teve paciente que teve resposta boa, teve paciente que morreu. Aí como é que o governo justifica se morreu por causa da doença ou morreu por causa da vacina? É difícil. Nós vamos ter que fazer outro programa. Então eu não sou contra. Olha lá a produção apontando, dizendo que acabou o tempo. Essa produção aí. A produção tá... Mas então a gente tem essa ação da ozonioterapia porque ela modula a resposta inflamatória. Mas não faz milagre, Dani. Sim, sim. Milagre, quem fazia, a gente pregou na cruz há 2023 anos atrás. Não voltou ninguém para fazer milagre. Sim. Ainda não descobrimos, né? Eu gostaria. Se a ozonioterapia fizesse esse milagre, eu já ia ter ganho alguns prêmios nobres de medicina. E não é o caso. Sim, sim. E não é o caso. Mas é verdade. E, doutor Francisco Campos, por favor, diga para o povo aonde eles te encontram. Porque aqui a gente gera polêmica, mas está lá ao vivo para poder responder as perguntas. Bom, eu tenho o meu consultório privado em Campinas, Clínica Campos, é uma clínica multidisciplinar. Então tem médico, enfermeira, biomédica, né? Realmente pensando no bem-estar do paciente. As mídias sociais, muito fácil hoje, o Instagram é dr.franciscocampos. Eu coloco um conteúdo diário sobre a ozonioterapia, não só na odontologia, mas de forma geral. Tem um canal no YouTube, está um pouco paradinho, mas eu quero ativar, né? Porque agora a produção ali, ó. Já chamei, já convoquei. Vai trabalhar. Porque eu já sei que o YouTube é o que linka com o Google, né? Então é diferente do Instagram. Sim. Né? Você precisa do algoritmo. Agora eu estou com um canal no TikTok. A produção vai até rir. Mas eu tenho um canal no TikTok também. Pode procurar. É francisco.dr. Eu coloco um conteúdo bem legal. Às vezes um pouco mais descontraído, que é o perfil do jovem. Sim. Instagram já tá para velho. Facebook já passou dos 80 anos. Outra encarnação. Eu tenho Facebook também, mas tá paradão. Tá? Então agora é TikTok, YouTube e o Instagram tá caindo. Sim. Mas eu tô meia idade ainda o Insta. Tá? Ainda dá tempo de ficar assim, atendendo a todas as demandas etárias, né? É difícil, hein? Eu sei bem. E muito obrigada, doutor Francisco, por estar aqui com a gente hoje. Não, e eu deixa tenho o certeza... doutor de lado, Francisco. Vou chamar o doutor. E, enfim, eu imagino que teremos que ter muitas horas até para esclarecer todas as dúvidas e polêmicas da ozonioterapia. Vamos ver o que o pessoal vai mandar aí. Isso aí, inclusive, coloca aqui embaixo os comentários, começa a seguir o Francisco,
Coloca aqui embaixo dúvidas que você tem, enfim, que a gente traz de volta aqui para conversar desse assunto. Inclusive podendo gravar vídeos, colocar nas redes sociais. Enfim, interajam com a gente, sigam, coloquem para ativar aqui o alarme quando tiver programa novo, que a gente está aqui para ajudar. Obrigada para você que ficou até o final. E eu quero deixar os microfones sempre à disposição para quando você quiser voltar. Bom, obrigado, Dani. Obrigado, pessoal que nos assistiu aí. Acho que deu até mais de 1 hora, né? Que a produção O programa não. Gritou. Mas eu estou à disposição. Um grande prazer poder falar para o teu público, Dani. E espero que em breve a gente consiga aí, né, ativar mais um pouquinho da ozonoterapia para que o pessoal conheça, possa realmente ter uma opinião formada e não fale besteira. Né? Acho que o meu objetivo é esse. Evitar histórias erradas, histórias mal contadas sobre a ozonoterapia, que é uma ferramenta fantástica quando a gente pensa em saúde e bem-estar dos nossos pacientes. Obrigado. Muito bem. Obrigada, gente. Até o próximo programa. Eu vou trocar de roupa, gravar outro para fingir que é novo, mas é assim que a gente funciona, viu? Tchau, tchau.